Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. No nosso programa de hoje, nós vamos apresentar duas importantes entrevistas. Uma com o presidente do Diretório Municipal do PT, que é o deputado estadual Guilherme Sampaio, e a outra com a deputada estadual doutora Silvana, que é quem lidera o movimento de mulheres do PL aqui no Ceará. Guilherme vai falar do calendário estabelecido pelo Diretório Nacional do PT sobre a escolha do candidato do partido, não apenas em Fortaleza, mas em todos os municípios do Brasil. E a doutora Silvana, logo em seguida, vai falar sobre o que resultou da visita ao Ceará da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que promoveu aqui o encontro de mulheres do PL cearense. O deputado Guilherme Sampaio é presidente do Diretório Estadual do PT. A direção nacional do PT estabeleceu alguns critérios para a escolha de candidatos a prefeito do partido em todos os municípios brasileiros e marcou uma reunião ampla para os dias 8 e 9 de dezembro, naturalmente esperando que até lá já estejam realmente escolhidos os candidatos do partido. Deputado Guilherme Sampaio, até lá, 8 de dezembro, como é que o partido vai trabalhar para realmente escolher um candidato, já que, no exemplo de Fortaleza, nós temos 4 nomes, inclusive o do senhor, na pretensão de ser candidato a prefeito? Edson, nossa regra vai ser o diálogo, né? Nós, até lá, vamos dialogar muito internamente, analisar a nossa conjuntura, pensar na melhor estratégia para manter unida, inclusive, a base de partidos que dá sustentação ao governo humano aqui na Assembleia Legislativa. Não se trata de construir somente a unidade interna do Partido dos Trabalhadores, mas também dessa base que foi vitoriosa nas eleições de 2022 e que consolida um novo ciclo político aqui no estado do Ceará. Então, nosso principal trabalho será o melhor diálogo possível. O que o Diretório Nacional determinou foi o seguinte, basicamente: até 30 de novembro, os diretórios municipais que já tiverem pacificado as suas decisões, decidem oficialmente e encaminham para o Diretório Nacional homologá-las. E aqueles que ainda não tiverem consenso sobre as suas decisões, deliberam se farão encontros ou prévias para decidirem os seus candidatos. E nesses casos, esses encontros ou prévias podem acontecer até 15 de abril do próximo ano. Então, basicamente, é essa a deliberação do Diretório Nacional. Às vezes, em função das circunstâncias do momento e de cada cidade, da importância de uma capital como Fortaleza, essas datas são inclusive revistas, em função do tempo da política, que você conhece muito bem, que não é o tempo do papel, né? Mas aqui no PT o nosso espírito é de construir o máximo de unidade, de diálogo, ouvir as nossas lideranças, ouvir o ministro Camilo, o governador Elmano, dialogar com a nossa bancada federal, nossa bancada estadual, nosso diretório, e fazermos um debate mais maduro e responsável com o futuro de Fortaleza, que eu acho que pede uma alternativa desse campo que foi vitorioso em 2022 para a Prefeitura. Deputado, em outras palavras, o PT Nacional quer um quadro já praticamente claro em abril do próximo ano, né? Porque, na verdade, as candidaturas só serão homologadas, consequentemente oficializadas, em julho, que é o calendário eleitoral. Pelo critério, pelo que o senhor disse aqui, em abril a Nacional quer ter uma visão geral do quadro do partido no país. Na realidade, o PT Nacional entende que se pudermos antecipar ainda mais, é o ideal. Se puder fazer, né? Em então, dezembro, dia 8 e 9... Onde o partido já tiver resolvido, já tiver uma definição de candidatura, ele define agora 30 de novembro no diretório, encaminha para o Diretório Nacional, que vai homologar aquela definição. Ou onde ele tiver uma definição sobre apoio a candidato de outro partido. Então o PT entende que quanto mais cedo nós tivermos a definição da nossa tática eleitoral e dos nossos nomes, melhor para preparar os programas de governo que serão discutidos nas mais diversas cidades e para construir um amplo arco de alianças para enfrentar as urnas em 2024. Obviamente que isso não é possível em todas as cidades, em todos os estados, em todos os municípios.
Então é natural que haja circunstâncias específicas que podem exigir mais prazos, exigir o tempo da política, do bom diálogo, da boa conversa. Eu sou um adepto dessa tese. Se precisar conversar uma vez, duas, três, eu converso. Se precisar esticar mais a conversa, porque nada melhor do que um bom entendimento. E às vezes algo que começa com pensamentos bastante distintos, nesse esforço honesto, né, de escuta, né, e de apresentação de teses, de antíteses, a gente constrói um patamar superior de compreensão. E quando a gente é capaz de fazer isso, as nossas táticas, as nossas candidaturas têm muito mais força. Deputado, o senhor falou em entendimento do partido e entendimento do partido com os aliados. Óbvio que primeiro é o entendimento do partido, né? Esse entendimento já começou a ser construído, porque até aqui nós apontamos aí 4 nomes, né? O do senhor, da Luiziane, da deputada Larissa, né? E deputado Bruno. Deputado Arthur Bruno, né? Deputado Arthur Bruno. E temos agregados. Esse entendimento interno já começou e de que forma ele está se dando ou vai se dar? Olha, esse diálogo, ele já ocorre entre as forças políticas que compõem o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, há alguns consensos que, ao meu ver, já vão se delineando muito claramente, né? O primeiro desses consensos é de que o PT tem a responsabilidade política de apresentar ao campo de partidos aliados uma alternativa para disputar as eleições de 2024. Apresentar um nome, um candidato ou candidata para ser avaliado por esses partidos que são aliados, em função da nossa história em Fortaleza, do nosso enraizamento nos movimentos sociais, nas lutas populares da cidade, de termos dirigido a cidade com Maria Luísa, com Luiziane, né, dessa quadra política sob a liderança do governador Elmano e do governo Lula no âmbito local e no âmbito nacional. Nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores, há uma expectativa que o PT apresente uma alternativa. Esse é um consenso que eu entendo que está formado dentro do PT. O segundo consenso é da importância da apresentação dos nossos quadros, dos nossos melhores quadros, aqueles que têm militância em Fortaleza, que têm força política na capital, e daí a lembrança desses nomes pelo próprio governador Elmano, do meu nome, do nome do deputado Bruno, do nome da ex-prefeita Luiziane, do nome da deputada Larissa, e eu acho que isso é saudável e bom para o Partido dos Trabalhadores. A partir disso, são consensos muito preliminares, nós vamos fazendo esse diálogo interno, refinando a análise da conjuntura política, do que é melhor para Fortaleza, do que mais agrega, e vamos afunilando as nossas decisões. Às vezes, no tempo do calendário oficial, não é possível chegar a um consenso. Quando isso acontece, nós temos os nossos mecanismos internos, as definições do próprio diretório, ou outros mecanismos democráticos dentro do PT que nos ajudam a decidir nos prazos devidos. Deputado Guilherme, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concede. É sempre um prazer falar com o seu blog. Um grande abraço aos que lhe acompanham. Agora é o momento da nossa primeira pausa. Fica aí que nós voltaremos já. Fique agora com a segunda parte da nossa entrevista com a deputada doutora Silvana, que fala sobre o movimento do PL aqui no estado do Ceará e o último evento ocorrido aqui em Fortaleza com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nós vamos conversar com a deputada doutora Silvana sobre o que ficou no PL aqui no Ceará, depois da visita da ex-primeira-dama do Brasil, a senhora Michele Bolsonaro, e depois de um encontro com uma boa participação das mulheres cearenses. O que ficou, deputado? A gente fica feliz, primeiro, saudar você, meu querido Edson, a oportunidade de ser entrevistado por uma pessoa da sua importância no jornalismo, para mim é muito caro. Quero agradecer essa oportunidade. Eu sou presidente do PL Mulher, aqui no estado do Ceará, e o que colhemos de imediato já foi um aumento das filiações das mulheres interessadas em candidatar em mais de 40%. Nós estamos com um grande número de filiações no nosso PL Mulher, formação de diretórios que infelizmente ainda não estavam formados, diretórios
do PL Mulher. Nós já estamos com pelo menos 50 diretórios levantados e a nossa pretensão é atingir próximo de 100% de PL Mulher em todo o estado do Ceará. Então, para nós foi muito importante a visita da Michele. Eu tenho também a honra de dizer que nós fomos o segundo maior evento do PL Mulher, só perdendo para Santa Catarina, que é um estado de direita. Então, para um estado de esquerda, nós realmente batemos aí um recorde, né? A gente chegou um número de inscrições que passaram de 6 mil inscrições, mas com a presença física de em torno de 4.800 mulheres no evento ali do Coliseu do dia 30 de setembro. Então, foi uma grande vitória para mim como presidente do PL Mulher. Deputada doutora Silvana, a senhora é um dos quatro, é uma dos quatro deputados estaduais do PL que sofreram aquela decisão... Estamos sofrendo, né? Sofreram aquela decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cassação dos mandatos, exatamente porque o partido teria infringido a cota de gêneros. Sim. Apresentou um número de mulheres, inclusive incluindo candidaturas fictícias, para dizer que estava cumprindo a lei. Muito bem, a senhora disse que ainda está sofrendo essa restrição da Justiça Eleitoral, mas uma última decisão do presidente do TRE suspendeu a cassação até que o Tribunal Superior Eleitoral decida sobre uma outra pendência levantada pelo partido. Então, pelo que a senhora afirmou, com este evento aumentou consideravelmente o número de mulheres filiadas ao partido. Sim. E nas eleições municipais do próximo ano, o PL terá realmente nomes de mulheres para apresentar como candidata a vereadoras no Ceará. Primeiro, eu tenho uma argumentação quanto a esse atual processo. Na realidade, o PL não apresentou candidaturas fictícias. As mulheres todas, inclusive reconhecidas pelo TRE, elas assinaram que desejavam ser candidatas e todas foram votadas. Não é candidatura fictícia. O que acontece é que elas desejavam, isso nas entrelinhas, a gente sabe dessa realidade, a população sabe dessa realidade, quem acompanhou sabe dessa realidade, que elas desejavam ter tido fundo partidário. Se era justo ou não era justo, o fato é que elas não receberam e elas desejavam. Todas elas faziam parte do grupo do Acilon. Todo mundo sabe disso. Foi ele que escolheu as candidatas. Nós que eu fiz o coeficiente, o Carmelo fez o coeficiente, Marta fez o coeficiente, Alcides Fernandes quase fez o coeficiente. Nós somos as duas mulheres mais votadas do estado. Ela é a primeira, a mais votada, a Marta foi a mais votada. A mulher do Acilon. A mulher do Acilon. O Acilon é o presidente regional do partido. Ela foi a mais votada, seguida por mim, com mais de 83 mil votos. Ela com mais de 100 mil, eu com mais de 83 mil. Então, nós já, por si, nós já estaríamos eleitas independente do partido. Essas mulheres, esse imbróglio dessas mulheres, como é que você foi votado? Uma com mais de 100 votos, outra com mais de 40 votos, acho que foram as 3 mulheres, todas foram votadas e não sabiam e tinham assinado. Então, realmente fica meio equivocado você colocar que eram candidaturas fictícias, não eram. Inclusive, um dos juízes que julgaram o processo, a gente tinha perdido por um voto, um juiz tinha relação direta com o inimigo político do Acilon. Então, levanta suspeição por esse, inclusive o próprio presidente que votou conosco, o desembargador Raimundo Donato, votou, entendeu que não eram candidaturas laranjas, ele entendeu que estaria tirando 2 mulheres para colocar 2 homens no lugar. Então, realmente é um imbróglio que essas mulheres, inclusive, elas podem, depois de todo esse processo, eu entendo que o PL era para representar contra elas, porque elas assinaram e a Justiça já reconheceu que elas queriam ser candidatas e elas foram votadas. Então, realmente, eu fico feliz
que a Justiça tenha reconhecido assim e tenha jogado para o TSE essa suspeição, porque aí, depois dessa suspeição, começa tudo de novo esse julgamento. Sim, mas então com essas novas filiações, Sim, a senhora acha que positivo. terá uma chapa com uma representação significativa de mulheres querendo ser vereadoras no estado do Ceará? Eu acredito e tenho uma visão um pouco polêmica sobre mulheres na política, sobre cotas, por exemplo. Eu entrei na política, Edson, quando eu tinha tempo suficiente sem sacrificar a minha própria família. Então os homens estão mais na política não é porque eles são machistas, é porque eles têm uma prioridade de vida que contam com as suas esposas para o equilíbrio do lar. Então, eu não entrei na política antes do Jaziel. Eu fui colocada na política, e tenho honra de dizer isso, eu fui colocada na política pelo meu marido. Com certeza, ele é a minha sombra. Depois de Deus, ele me indicou, ele trabalhou a minha eleição e o povo acreditou em mim, eu fui eleita. Então, assim, esse entrar na política sufocado por uma cota, eu não acredito que vá para frente. Eu estou estimulando mais mulheres, eu desejo que mais mulheres que tenham tempo e não sacrifiquem a sua família por conta disso. Meus filhos já eram adultos quando eu tenho 54 anos de idade. Então, assim, inclusive, quando eu fui entrar na política a primeira vez, eu tentava entrar, meus meninos diziam, mãe, pelo amor de Deus, não entre não, já basta o papai. Já basta o papai. Então, eu tenho umas definições de política, de mulher na política, um pouco diferente do entendimento feminista de sufocar, eu quero porque eu quero, eu vou entrar e tal. Não é assim, as pessoas têm que acreditar em você, você tem que ter uma bandeira que realmente atraia e convença as pessoas, você tem que ter um trabalho na comunidade, que você seja uma líder natural. Então, as coisas... Inclusive, eu disse isso no PL, no evento do PL Mulher. Ninguém está entrando no PL enganado. Vamos agora para a nossa última pausa. Fica aí que voltaremos já. Confira agora o último trecho da nossa entrevista com a deputada estadual, doutora Silvana. Deputada, esse posicionamento da senhora em nenhum momento lhe questiona, porque vai de encontro o que a quase totalidade das mulheres dizem e defende. Isso não lhe questiona em algum momento? Não. Na realidade, a maioria das mulheres pensa como eu. A grande minoria. Não, é porque não são de redes sociais feministas. Elas têm o que fazer, elas estão em casa, estão cuidando dos filhos, elas estão cuidando da sua casa, elas estão cuidando do equilíbrio do lar. Elas não são mulheres ativistas, elas são, eu lhe garanto isso, se for fazer uma pesquisa, mesmo valendo, pelo menos 70% das mulheres é conservadora. Prioriza a sua família. Tanto é, você veja o percentual de mulheres que entram na política. Nós temos que despertar um público que, igual a mim, entre na política quando ela considere que é o momento certo, sem infringir o seio, a célula mais importante da sociedade, que é a família. Então, eu não desejo mulheres na política para desequilibrar a sua família. Deputada, eu perguntei se a senhora não se questiona com relação a isso. Com relação a esses posicionamentos políticos, a mulher na política. Mas tem outras manifestações da senhora Sim. que vão de encontro a pautas que se diz femininas. Por exemplo, um dia desse se discutiu aqui na própria Assembleia, está se discutindo ainda nacionalmente, a questão do aborto. Sim. Há uma quantidade muito grande de mulheres que defendem ter a liberdade Sim. para decidir ter ou não filho. E a senhora conclamou as mulheres a ter filhos. Ter filhos? Quero, desejo isso. A Bíblia diz, e eu sou cristã, certo? Sou contra o aborto, a mulher não tem direito de matar o seu filho, eu considero um crime. Eu acho que até a pena era para ser maior, para poder o recado ser melhor. E a Bíblia, ela diz que os filhos, elas são como flechas na mão do arqueiro. Então, o filho é uma bênção. Os filhos, eles são a roda
da mesa o sustentáculo dos seus pais. Então hoje nós estamos criando uma geração que não quer ter filhos. Uma geração que quando tem 2 filhos, já é demais. Quando você vê uma pessoa que tem 4, pelo amor de Deus, você tem 4 filhos. Eu desejei ter muitos filhos, porque eu adoeci, eu tive trombose venosa, embolia pulmonar, então foi uma gravidez muito difícil. E fisicamente o médico disse, se você não laquear, eu não faço seu parto porque você morre da próxima gestação. Então eu com o coração chorei, inclusive porque eu desejava mesmo ter mais filhos. Eu entendo que eu não quero participar de uma geração que contraria o óbvio, que contraria a felicidade, que contraria o cercar a mesa e sentir a proteção de uma família grande. Então eu desejo que as pessoas casem, que é outra coisa que a sociedade não me perguntou, mas vou logo dizer, que as feministas, o mundo ruim trabalha para que o jovem não case, primeiro ele faça isso, aquilo, outro, aí ele se desestrutura e o que ele tinha que crescer, ele nem cresce, porque o casamento faz você prosperar, diferente do que a maioria pensa. É esse o meu entendimento. Deputada, o discurso realmente das antifeministas é de que interromper uma gravidez é matar uma pessoa. Seguramente. Mas aí, fazendo a atribuição do advogado É a sua cara isso. o advogado, não é do advogado do diabo não, o advogado de contestação. O que é melhor? Interromper uma gravidez indesejada ou ter um filho indesejado? O que é melhor é que se essa mãe, ela por algum motivo entende que não tem condição financeira, não tem equilíbrio psicológico, ela entregue a sua família, esta criança a uma família que de coração adote esse bebê, que eu conheço várias famílias, inclusive dentro da minha família tem crianças, inclusive especiais, que foram adotadas e que fazem a família muito feliz. Então, a solução não é matar, a solução é que essa criança seja em um novo lar, tenha uma família que a acate, que a receba, que a ame e que faça essa família muito feliz. Deputada, encerrando, a senhora, em quase todos os seus pronunciamentos, a senhora cita passagens da Bíblia. Sim. E agora a senhora falou no casamento. A Bíblia me parece que fala muito pouco de casamento. Muito, a Bíblia fala muito. A Bíblia fala do Gênesis. A Bíblia começa a falar do casamento do Gênesis. Como é que a Bíblia trata o casamento de José e Maria como? Onde? A Bíblia fala desde da Gênesis. Estou falando de José e Maria porque é o primeiro casal cristão. Ela fala do homem, Deus criou homem e mulher. Não é bom que o homem esteja só. Escolhi para ele uma adjuntora, uma companheira. Isso lá no Gênesis. E lá no Novo Testamento, inclusive o casamento de José e Maria, a Bíblia não descreve a festa de casamento, mas descreve perfeitamente que ele estava próximo às bodas, quando o anjo, eu fico feliz, estou toda arrepiada. Exatamente. Quando o anjo quando aparece a Maria e ela, apesar de grávida, Maria foi a primeira barriga de aluguel, eu gosto de dizer isso, viu? Maria foi a primeira barriga de aluguel. Então, e o anjo aparece a José e a Maria também. Não tema receber Maria. A José posteriormente. Não temos porque ela está concebendo do Espírito Santo. Você lê a Bíblia. Mas a Bíblia, o principal destaque da Bíblia em relação ao casamento é com relação às bodas de Caná. Não do casamento em si, mas para mostrar o primeiro milagre de Cristo. Amém. Para transformar a água em vinho, porque a mãe disse que os convidados não iam beber mais porque o vinho tinha acabado. Fora disso, você não vê mais na Bíblia, com ênfase, anúncios de casamentos, relatos de casamentos. Isso é que eu gostaria que a senhora pudesse... Tem na Bíblia, esse relato do milagre, inclusive, foi quando Maria reconhece Jesus
como iniciando o ministério de milagres dele. Foi Maria que reconheceu, por isso que eu tenho muito carinho, muito amor. Tudo porque bem. ela reconhece. Faça tudo o que eles lhe disseram. Tudo que ele disser, porque ela sabia que ele estava preparado. Ela tinha certeza. Mas antes ele tinha dito antes ele tinha dito que o dia dele, o tempo dele ainda não havia chegado. Mas ela reconheceu, chegou sim o seu tempo. Ela contraria o próprio Jesus e diz: fazei tudo o que ele disser. Ela, com o olhar, ela era uma pessoa tão forte que ela, com o olhar, ela botou lei. Ela disse: faça tudo o que ele disser. Então, assim, ela não deixou ser contrariada. Mas essa minha indagação não é desestimulando o casamento, não, que as pessoas casam. Tenham filhos depois de casados. Claro, claro. Deputada, Aí o Novo Testamento, você perguntou as outras vezes que cita, Pedro, ele cita, ele descreve o casamento, ele ensina o como celebrar o casamento aos presbíteros e pastores. Então, a Bíblia, ela realmente faz referência ao casamento mais de uma vez. Deputada, muito obrigado. Obrigada, você é um grande entrevistador. Agradecemos a todos pela audiência no nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.